Atenção porque vai começar a aula de inglês. Olá, pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos iniciar a nossa aula 3 de inglês, tá bom? Espero que vocês estejam ligadinhos aí, todo mundo bem animado, espertos para aprender hoje, porque tem um assunto muito legal para vocês hoje de inglês. Antes de iniciarmos nossa aula, como sempre, aí faremos a correção da atividade da última aula, da nossa aula 2. E aí a primeira questão diz o seguinte: escolha a melhor tradução para a palavra formada abaixo. Então, nós temos a palavra time, que significa tempo, e tem a palavrinha aí, overtime. E o que seria essa tradução, né? Lembra que na última aula nós vimos um pouquinho sobre os prefixos e a tradução aí dessa palavra seria o quê? Né? A alternativa correta, se vocês pensarem, seria a letra A, porque seria tempo esgotado. Lembra que nós vimos que essa palavra over, ela significa demais, né? Quando a gente coloca ela na frente de alguma palavra, né, de algum substantivo, ela vai ter esse sentido de demais. Então, a resposta correta seria a letra A. A segunda diz o seguinte: qual dos sufixos permite formar uma profissão? Então, qual daqueles que nós aprendemos, né? Eu coloquei aí 3 opções para vocês, mas qual dos sufixos que nós vimos, se você colocar ele no finalzinho, ele vai formar uma profissão, né? Ou algo que a pessoa faz, um trabalho. Vai ser a resposta correta, letra C. Porque o sufixo que é o ER, ele tem esse sentido. Se você colocar ele no final, ele vai formar uma profissão. Nós vimos isso bem direitinho na última aula. A terceira questão diz assim: qual dos sufixos tem o sentido de sem? Então, sem, né? Sem de sem nada, não sem de dinheiro, tá bom? Então, a resposta correta é a letra D. Por quê? Das alternativas aí, se você prestar atenção, a única que tem esse sentido de sem, que nós vimos na última aula, é a palavra less. Essa última aí, da alternativa D, tá certo? E esse é o gabarito da atividade. Então, quem anotou aí as respostas, confiram, corrijam, para vocês saberem direitinho. Primeiro, letra A. Segundo, letra C. Terceiro, letra D. Quarto, letra A. E o quinto também, letra A. Tá bom? Vamos iniciar com a nossa frase do dia. Então, mais uma vez, aqui nas nossas aulas de inglês, teremos as nossas frases para vocês praticarem aí bastante e aprenderem palavras novas. A frase em inglês hoje diz o seguinte: vou falar aí palavra por palavra para vocês. Tentem repetir comigo para ver se vocês sabem como fala elas em inglês e a tradução também depois. A primeira diz o seguinte: never lose your faith. Seria essa frase em inglês. E ela está dizendo o que aí? A primeira palavra, nunca. A segunda, perca. A terceira palavra aí, sua. E a última, fé. Então, a tradução da frase é: nunca perca sua fé. Tá certo? E vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. E o conteúdo da aula de hoje são os pronomes interrogativos. Então, nós vamos ver aí o que é isso. O pronome, né, ele significa o quê? Aquela palavrinha que está junto ao nome. Então, o nome ele pode ser um substantivo, né, que nós iremos ver aí. Pode ser um verbo. Então, eu vou mostrar para vocês o que seria esses pronomes interrogativos, né? A palavra já está dizendo que é um pronome para fazer uma pergunta. Então, se você quer perguntar alguma coisa, você deve usar esses pronomes aí. Aqui, ó, o que eu comecei já a explicar para vocês, eles são usados em inglês, né? Os pronomes interrogativos são usados para realizar um questionamento, praticamente da mesma forma que a ação acontece em português. Então, da mesma forma que a gente usa eles em português, nós vamos usar eles em inglês aí, para fazer perguntas, tá bom? Então, esse é a principal definição
desses pronomes. Aí ao lado já são alguns pronomes que eu coloquei para vocês, mas eu vou mostrar de um por um para vocês aprenderem bem direitinho aí esses pronomes e já tentarem usar. Tem alguns pronomes aí que eu sei que vocês já sabem, porque eles são muito usados em inglês. O primeiro que eu coloquei aí é o pronome what, tá certo? E ele significa o quê? O nome já está dizendo aí, né? O que ou qual. Então, quando nós falamos o que ou qual, nós devemos usar esse pronome. Tem um exemplo de uma frase muito conhecida em inglês, que eu acho que todo mundo já deve ter falado ela, que é a frase, qual é o seu nome? Em inglês, como é que nós falamos essa frase? Ó, what's your name? Então, é a frase quando nós usamos para perguntar o nome de alguém, na verdade. Então, nós usamos o primeiro pronome aí que estamos aprendendo, o pronome o que ou qual. A próxima frase e o próximo pronome que eu vou mostrar para vocês, primeiro pronome, né, é o pronome who, que significa quem. E esse pronome, ele só tem 3 letrinhas aí, como vocês estão vendo. Não confundam ele também é muito usado em inglês. E a frase que nós poderíamos dar o exemplo para vocês entenderem é a frase, quem é você? Né? Então, essa frase em inglês, nós falamos assim, ó. Who are you? Tá vendo? Uma frase bem simples, mas muito usada em inglês. E nós vamos usar o pronome who, quando nós estivermos falando de quem, né? Perguntando a alguém, quem é aquela pessoa, quem é ele, nós usaremos esse pronome. O próximo é o pronome onde. Então, ele também, todos esses pronomes que eu vou mostrar para vocês, eles são muito usados. E esse também, ele é bastante utilizado. É o pronome where. Se fala dessa maneira. Vou repetindo aí para aprender. E ele significa onde, como eu já falei. E uma frase muito conhecida também em inglês é a frase que está aí nesse planeta, né? Vamos falar ela para vocês aprenderem também. É a frase where are you from? Que significa de onde você é. Então, de onde você é? Olha que a gente usou o pronome onde. Então, nós usaremos essa palavra aí. Esse pronome where. Tá certo? O próximo é o pronome quando. Então, nós perguntamos muito ele também, usamos muito esse pronome, que em inglês nós falamos assim, ó. When. É o pronome quando. E uma frase que eu coloquei aqui para dar o exemplo a vocês é o seguinte. When is your birthday? É a frase em inglês aí para vocês saberem usar esse pronome. E essa frase significa quando é o seu aniversário. Então, olha, que é uma pergunta também que nós fazemos muito. Então, já tentem começar a fazer essa pergunta em inglês também, tá certo? O próximo é o pronome que só tem 3 letrinhas também. Eles são bem curtinhos, né? Não é um pronome muito longo, não. É o pronome why. Why, isso mesmo. E esse é um pronome que significa porquê. E nós usamos ele para um porquê de pergunta. Não é um porquê de resposta. Né? Se eu digo assim, por que você faltou à aula hoje? Nós vamos usar esse pronome aí. Se eu quero falar assim, né? Por que eu não estive em casa? Eu não estava em casa, me perdoe. Então, se eu quero dar essa resposta, né? Usando o porquê de resposta, eu não vou usar o why, que é esse pronome aí. Já é outra palavrinha. Esse é o porquê de pergunta. Por isso que é um pronome interrogativo, tá bom? E um exemplo que eu coloquei aí, ó, é o seguinte. Can you tell me why? Você pode me contar, né, me falar o porquê. Então, toda vez que vocês quiserem dar um porquê de pergunta, quiserem usar, vocês vão usar esse porquê aí. Vejam que o inglês, muita gente fala que o inglês é mais difícil que o português, né? Talvez seja um pouquinho porque as palavras são diferentes. Mas o inglês é uma das línguas mais fáceis também. Não é uma língua tão difícil, não. É mais fácil que o português. Em português, vocês estudam quantos porquês? 4, né? Em inglês, nós usamos só 2. Tem um porquê de pergunta e
um porquê de resposta. Tá vendo que em inglês é mais simples, não é tão difícil? Né? Muitas vezes a gente que não quer se esforçar tanto para aprender, mas é bem simples o inglês, tá certo? Se vocês se esforçarem, vocês vão aprender bem direitinho aí. O próximo pronome é o pronome whose, esse que vocês estão vendo aí. Ele significa de quem. Então agora, quando a gente quiser perguntar de quem é este microfone, de quem é esta blusa, então esse é um pronome que a gente vai perguntar de quem é alguma coisa, tá bom? E quando nós quisermos usar esse pronome, quando quisermos perguntar essas frases, né, em inglês, me perdoe, nós usamos o pronome whose, esse que está aí. Tem um exemplo para vocês que diz o seguinte, ó. Whose umbrella is this? Tá dizendo que aí, ó, o menininho já tá com o guarda-chuva, esse nome vermelho aí significa guarda-chuva. Então, de quem é este guarda-chuva? Nós usamos esse pronome que vocês estão vendo aí. O próximo pronome é o pronome how. Esse que tem a letrinha H-O-W, tá certo? Então, aprendam ele também para vocês usarem, começarem a praticar. E ele significa como ou quanto, tá bom? Coloquei um exemplo aí para vocês dessas duas traduções dele, como e quanto. Primeira frase aí que tem esse rapaz, ele tá dizendo assim, ó. How old are you? Que significa quantos anos você tem. Então, ele vai significar quanto. Então, quando você quiser perguntar a idade de alguém, você pode usar essa frase. Já podem começar a praticar aí. E ele vai ter o significado de quanto. Já esse abaixo aí, onde tem essa bonequinha, né? Tá dizendo assim, ó. How are you? Então, essa frase significa o seguinte. Como está você? É uma frase que nós já havíamos aprendido na nossa aula 1. Vocês aprenderam essa frase, que significa isso, né? Como está você? E nós usaremos o pronome how, tá ok? O próximo é o pronome which, esse que vocês estão vendo aí. Ele significa qual ou quais. Eita, mas aquele outro pronome que nós vimos, o primeiro, que foi o pronome what, W-H-A-T. Ele também não significa o quê, né? O qual. E esse aí também, mas ó, tem uma diferença. Esse pronome nós usaremos quando nós demos opções. Quando a gente vai falar que se alguém prefere isso ou aquilo, por exemplo. Você prefere Guaraná ou Fanta, por exemplo. Então, quando você dá opções para a pessoa, perguntando o que é que ela prefere, o que é que ela gosta, tá? Nós usamos esse pronome aí. Então, ó, tem um exemplo para vocês entenderem, bem prático aí, bem simples, para vocês não esquecerem. Diz assim essa frase. Which one do you prefer? Day or night? Então, qual dos dois você prefere? Dia ou noite? Então, esse pronome, which, significa isso, tá certo? Qual ou quais. Aqui eu coloquei um resumo de todos esses pronomes. Tá em inglês aí, mas ó, what, que é o primeiro, ele vai ser usado quando nós queremos falar de coisas específicas, animais, objetos, então perguntar, né? Que ele vai ter o significado de o quê ou qual. O outro aí, where, ele é usado para quando a gente vai falar de lugares, de posições. Isso aqui é um resumo para vocês, tá bom? Então, um resumo de tudo que a gente viu. O terceiro aí, when, ele é usado quando a gente pergunta sobre o tempo, né? Quando você chega, quando ela foi embora. Então, quando a gente vai falar de tempo, nós usamos esse pronome. O quarto aí é o why, que é o porquê, tá certo? Então, quando a gente vai perguntar a explicação de algo, nós usamos ele. Do outro lado aí, nós temos o which, que é aquele que nós usaremos quando nós temos escolhas, né, alternativas na nossa pergunta. Se você prefere
o vermelho ou azul? Você prefere o carro verde, o vermelho ou o azul? Então, você vai usar quando tem opções de alternativas para você escolher. O segundo aí, desse outro lado, é o who, tá? Nós usamos para perguntar sobre pessoas ou pessoa, no singular. O de baixo, whose. Ele é usado para você falar da posse de alguém, né? Lembra desse? De quem é tal coisa, de quem é desta camisa, de quem é aquele lápis. Então, ele é usado para isso. E o último aí é o how, que ele vai ser usado quando a gente quer falar a maneira de alguma coisa. Ele vai ter o significado de quanto, né? Ou como. Então, quando você quer falar uma qualidade, uma possibilidade, tá certo? Nós usaremos ele também, que é aquele que a gente viu que vai falar da idade, né? Quantos anos você tem, como você vai. Então, nós usaremos ele. Coloquei aí um resumo também de todos eles que nós vimos para vocês. Tem os pronomes aí, né? Todos que nós estudamos. E a tradução de cada um deles. Vocês podem sempre olhar eles aí também, né? Caso tenham dúvidas. Porque aí está bem resumido para vocês. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foi um assunto bem legal, né? Os pronomes, eles são muito utilizados em inglês. E é isso. Se cuidem, né? Fiquem em casa, se protejam. Bye, bye. Até a próxima aula.